Olá, alunos do primeiro A, tudo bem? Bom, então vamos lá, vou explicar o exercício para vocês, revisão parte 2, tá bom? Então, como sempre, perguntei qual é o seu nome, a sua habilidade, deixei a aula aqui do Centro de Mídias, assistam essa aula para vocês conseguirem responder as questões, tá bom? Então, vamos lá, questão número 1, peraí que eu vou dar um pouquinho de zoom para ficar mais fácil de vocês enxergarem. Melhorou, né? Então, vamos lá. Questão número 1, eu tenho f de x, que é a minha linha azul, e i de x, que é a minha linha vermelha. Eu quero que você classifique se elas são verdadeiras ou falsas, tá? Então, a primeira aqui, ó, f de x e i de x passam pelo ponto 1 e 2. Então, vamos olhar aqui em f de x. F de x, ele passa pelo ponto, olha aqui, 0,25 e 2, aí depois meio e menos 1, é esse ponto aqui, aí depois ele passa pelo ponto 0 e 1, ok? Aí depois ele passa pelo ponto 1 e 2, então 1 e 2, f de x passa. Agora vamos olhar i de x, então i de x está aqui, vamos ver se ele passa pelo ponto 1 e 2. Ele passa pelo ponto 0,25 e 2, meio e 1, 0 e 1, e esse ponto aqui, ó, é menos 1 e 2. Então, essa afirmação aqui, ó, ela é verdadeira ou falsa? Pense sobre isso. Aqui, ó, ponto 0 e ponto 1. Vamos ver. Linha azul passa no ponto 0 e no ponto 1, olha aqui. Linha vermelha, ela passa no ponto 0 e no ponto 1, olha aqui. Responda para mim se é verdadeiro ou falso. F de x e y de x tocam o eixo x. Então, este é o eixo x, este é o eixo y. Eles tocam o eixo x, olha aqui, esse eixo aqui, ó. Olha aqui, eles tocam esse eixo. Depois, f de x e i de x não tocam o eixo x. Olha aqui, aqui é o eixo x. Pense então. F de x é crescente, ou seja, é uma função que começou aqui e está subindo. I de x é decrescente, é uma função que começou aqui e está caindo. Isso é verdadeiro ou falso? Contrário, f de x é decrescente. Então, f de x, será que ela começou aqui e está diminuindo? Será que isso faz sentido? Pense sobre isso. E aqui, i de x, será que ela é uma função que ela começa aqui e daí aqui ela sobe? Olha aqui, ó, esse quadrante aqui, ó, eles são números positivos para subir essa função? Continuando. Quais são as semelhanças entre f de x e f de x e i de x? Olha aqui. Primeiro, nós podemos colocar como semelhança que ambos tocam o ponto 0 e 1. Se tem alguma outra semelhança, aí vocês que vão me contar. A próxima, né? Eu esqueci de tirar aqui a atividade 4, mas é a atividade 2B. Qual é a principal diferença notada entre f de x e i de x? É a mesma coisa que eu estou perguntando aqui, ó. Eu já te dei a resposta. Tá? Uma dessas duas aqui é verdadeira. Já contei o spoiler. Essa é a principal diferença. Deixei uma outra aula do Centro de Mídias aqui para vocês e falei: uma população N de micróbios cresce exponencialmente de acordo com a expressão N é igual a 50 vezes 2 elevado ao tempo, sendo tempo de t em horas. Complete a tabela abaixo. Então, ó, você vai completar aqui. No lugar do t, você vai substituir por 1. No lugar do t, você vai substituir por 2. No lugar do t, você vai substituir por 5 horas. Então, 5. E aqui é 30 minutos. Quanto representa 30 minutos em hora? Esse que você vai ter que transformar de minutos para hora.
E 0 no lugar do t, você vai substituir por 0, ok? E aí, eu fui colocando para você. Então, coloque no lugar de t, 1 hora. Aí, você vai colocar a resposta aqui de 1 hora. Coloque no lugar de t, 2 horas. Então, nessa questão, você vai colocar aqui 2 horas. 5 horas. Ó, 30 minutos, lembre-se de transformar em hora. Como que transforma minuto em hora? 0, hora nenhuma, então no lugar do t você vai substituir por 0. E aí, lembra que todo número elevado a 0 é igual a 1. O salário de um funcionário de uma transportadora é R$ 1.750. Ele recebe um aumento percentual por tempo em anos de empresa. Sabendo que a expressão que representa o salário é salário em relação ao tempo. Em relação ao tempo t, é dada por S de t, então o salário em relação ao tempo é igual a 1.750 vezes 1,02 elevado ao tempo. Calcule o salário de um funcionário que possui 2 anos de empresa. Então, aqui no lugar do t, você vai substituir por 2 e vai resolver esse cálculo. Muito simples. Por último, para determinar o valor de um veículo que foi comprado por 30 mil e perdeu o seu valor em função do tempo de uso, utiliza-se a fórmula V de t, ou seja, o valor em relação ao tempo, é igual a 30 mil vezes 2 menos 0,25t, em que a variável V de valor do veículo depende de t, que é quanto tempo foi utilizado. Depois de quanto tempo, o valor desse veículo será R$15 mil. Então, ó, eu tenho o VT, que é 15 mil. É só eu substituir. No lugar de VT, eu coloco 15 mil e resolver.